Sejam todos bem-vindos. A temática que temos aqui para refletir hoje se chama Fatalidade, baseada no Livro dos Espíritos, Lei da Liberdade. Mas antes de falarmos a respeito, convidá-los para a prece inicial. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui e agora, presentes ou conectados à distância. Um momento só nosso, de reflexão, de inspiração, de aproximação mais intensa com tantos amigos espirituais que estão sempre conosco. Mas nesse nosso momento de elevar ainda mais sentimentos, pensamentos, nos tornamos ainda mais receptivos. Que possamos manter esse clima de paz, de harmonia, em benefício nosso e de todos com quem convivemos. Fiquemos em paz. Então, fatalidade. Me chamo Marta, sou trabalhadora voluntária aqui da casa. Se nós formos procurar no dicionário, fatalidade é algo certo de acontecer. Não tem uma natureza boa e nem má. Muitas vezes nós que interpretamos como algo mau. Mas ela não tem uma natureza boa ou má. É algo que é fácil de acontecer, que é certo de acontecer, que vem desencadeada de eventos, amarrações de eventos. Muito ligado a situações, está ligado a situações materiais, muitas vezes na natureza, situações que nós não interferimos, situações certas. E se nós formos perceber, o capítulo aqui é Lei da Liberdade, a Lei da Liberdade é que aborda, e é bem interessante de ler, como outras obras que trazem sobre fatalidade. Porque nós temos três visões, vamos dizer assim, de uma forma bem reducionista, né? Três visões que permeiam assim, na humanidade. Uma, que tudo é determinado, tudo já é decidido. Outra, que as coisas acontecem tudo por acaso, tudo aleatório. E outra, que as coisas podem ser um intermediário. Há algumas coisas talvez determinadas, outras ao acaso, né? Que tem uma interferência, que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais. E o Espiritismo ele se aproxima muito dessa visão intermediária. Então, se uma maçã ela cai do pé da macieira, pode ser pelas suas circunstâncias de um vento, pode ser pelo seu tamanho, pela sua forma. Então, algo que nós não interferimos e ela acontece. É certo que aquela maçã ali, em algum momento, ela vai cair, ou ela vai passar pelos pássaros, enfim. E nós somos seres humanos que temos pensamento, vontade e sentimentos. E nós interferimos também em circunstâncias que depois elas vão acontecendo. Elas podem acontecer de uma forma e nós interferimos nelas também. Por exemplo, nesse pé da maçã, se a gente não esperasse a maçã, por exemplo, amadurecer, podemos pegar a maçã verde para comer, podemos pegar uma maçã mais azeda para comer. Se não percebemos que insetos e pássaros já passaram por ela ali, já comeram, podemos pegá-la um pouco contaminada também. Então, nós temos uma capacidade de observar as coisas e interagir com elas de acordo com a nossa capacidade de pensamento e vontade. E que geram também outras consequências, né, outras decorrências. Mas o Espiritismo ele traz assim,
que é importante. Eventos que acontecem na nossa vida podem ter um ou mais causas, né? Podem surgir, terem as suas causas na nossa própria vida, na nossa própria situação presente, ou às vezes a gente não compreende e as causas talvez não sejam agora, sejam no passado, sejam em vidas pretéritas. Tem uma história que é muito interessante, que eu acho que ela ajuda a exemplificar e a gente poder esmiuçar um pouco mais. Uma situação real, década de 60, 50, um senhor muito benquisto por todos, operário, trabalhador, a família, colegas de trabalho, todos muito benquistos por todos. E há um determinado acidente, ele se desconcentra, enfim, ele trabalha com equipamento que ele perde um dedo. E depois, num diálogo, numa conversa, numa orientação, fica muito claro para ele, vem muito bem esclarecido a ele, que em vida pretérita, não sei se a mais recente que ele tinha tido ou não, ele era proprietário de fazenda. E que era muito, vamos dizer assim, não vou dizer que era natural, né? Mas as convenções sociais da época, a escravidão, os castigos, né? E uma das formas que ele se utilizou para castigar foi a perda do braço de um dos escravos numa moagem. E isso trouxe um débito muito grande para ele. E o débito não no sentido só do olho por olho, dente por dente, mas de tudo que ficou implicado ali, das consequências daquele ato. E nós, quando partimos da pátria espiritual, daqui do mundo terreno e vamos para a pátria espiritual, nós temos uma oportunidade muito grande, e em vida também, de refletir sobre os nossos atos, de pensar nas consequências, nos reflexos que tem, dos afastamentos que nós temos, das aproximações afetivas ou não. Então, a gente vai convivendo com, sejam elas positivas ou não, a gente vai convivendo e vai amadurecendo com isso. E quando a gente vai para a pátria espiritual, mais ainda, porque a gente fica sem esse envoltório da carne, que nos limita muito, até porque a gente relembra das nossas existências e começa a ter mais lógica e esclarecimento do que a gente passa, e do que a gente conquista, do que a gente supera, daquilo que a gente sucumbe também, daquilo que a gente prometeu e não conseguiu cumprir. Então, ao chegar no mundo espiritual, isso tudo vem à tona. E ele passou por esse processo também, de arrependimento, de tentar amenizar essa dor, de buscar perdão, de se perdoar. Ao planejar a sua existência, de ter situações que ele pudesse reparar o mal que ele causou e poder reparar, de causar o bem. Então, à medida que vai se tendo essa lucidez, esse discernimento e ajudando até mesmo a construir o seu planejamento, vendo os desafios que ele pode encontrar, as circunstâncias que ele pode encontrar, os apoios de amigos e familiares que ele vai conseguir se deparar, ou os adversários para poder se reconciliar, isso tudo vai nos trabalhando na nossa musculatura espiritual, no nosso amadurecimento, no nosso entendimento, na aceitação, na superação de uma forma resignada e de amadurecimento. Bom, e ele passou por essas etapas. E aí ele se dá conta que aquele incidente triste que ele teve, que seria perder talvez um braço, ele perdeu um dedo. Teve situações ao longo dessa experiência que ele passou e que ele teve várias oportunidades de se redimir, de aprender, de amadurecer, de amar, e que levou a ele a questão física a ser a mínima.
A questão toda de amadurecimento espiritual foi muito intensa nesse processo. Então, se diria assim, foi uma fatalidade. Não, não foi uma fatalidade. Teve uma intervenção do ser, no seu pensamento, na sua vontade, nos seus sentimentos, que levaram aquilo ali a ter acontecido. Mas a sua intenção, o seu comprometimento, o seu propósito de se melhorar e de realmente reparar algo do passado, fez que fosse muito mais ameno do que teria sido se ele não tivesse tido essa lucidez. Os eventos, por exemplo, numa situação mais diária, né? Nós podemos nos queimar, tocar em algo sem saber e nos queimar, né? Porque não sabíamos que estava quente aquilo ali. Tocamos numa panela, enfim, um ambiente, uma situação, um objeto que estava quente, nos queimamos e não sabíamos. Agora, se nós percebemos que está quente, nós podemos usar uma luva, nos preservar, nos proteger e manusear aquela situação. Ou somos descuidados com a gente e tentamos fazer as coisas sem nos proteger, nos cuidar, sem ter cautela. E aí nos gera dor, nos tira a paz, o equilíbrio, nos machuca. Ou nós temos cautela, olhamos a situação, manuseamos e mantemos, desenvolve isso a nossa capacidade de pensar, de agir, de ação, de reação. E agir, porque estamos no mundo, nós encarnamos com toda essa história pretérita que nós trazemos, com as nossas tendências, com situações que a gente já vem consolidando e aprimorando de qualidades, herdeiros de algumas coisas, talvez de desafeto ou de afeto. Então, a gente traz isso, e mais as inquietações do mundo terreno. Então, se nós temos esse cuidado no interagir e de nos proteger, por exemplo, do exemplo da luva, nós mantemos as situações, interagimos, mas conseguimos nos preservar ali. Mantemos a tranquilidade de agir. Se nós percebemos que corremos, nos aceleramos, os batimentos cardíacos aceleram. Se nós não desejamos isso ou não podemos isso, a gente percebe que o melhor é andar. Então, a gente tem a capacidade de poder perceber que tem as situações, mas nós podemos agir nessas situações com escolhas. E somos inspirados para ter escolhas, e somos inspirados de diversas formas para pensarmos sobre elas. Não nos preocuparmos com o externo e tentar responder à expectativa do externo, mas aquilo que é melhor para mim naquele momento e de acordo com a minha história de vida. Aquilo que eu sei que é melhor para mim naquele momento. Se eu estou com muito sono e fico com muita sonolência em determinado momento, isso me atrapalha, eu posso pensar, se a minha alimentação anterior foi muito sobrecarregada e me gera sonolência, ou se durante a noite anterior eu consegui dormir bem, ou se eu tive um bom sono. Por que eu não tive um bom sono? Eu tenho tido cuidados para que eu possa desenvolver um bom sono físico? Eu estou trazendo exemplos muito simples e diários, mas só para exemplificar o quanto a gente tem possibilidade de interferir nas circunstâncias e elas não são acaso e são sorte ou azar. As escolhas que nós fazemos, as trajetórias, tem situações que vão ser, sim, para o nosso aprendizado, que elas vão acontecer na nossa vida. Até porque está, talvez, no nosso planejamento, mas ela pode acontecer, talvez, de formas diferenciadas da forma como eu vou ir agindo ao longo da minha vida. Eu vou ter um núcleo familiar, eu vou ter uma circunstância social, hoje em dia a circunstância socioambiental, circunstância econômica, circunstância histórica, geopolítica, enfim. E eu vou encarnar nesse contexto, com afetos, com desafetos,
vou ter aqueles que escolheram estar comigo na minha encarnação para me apoiar, e que talvez estejam constantemente, talvez seja num momento específico da vida, naquele momento nevrálgico, e aquela pessoa passou por mim na vida e foi o apoio fundamental, e talvez eu nunca mais a veja. Então, e à medida que eu vou me desenvolvendo, e eu vou fazendo escolhas, aquele mínimo ângulo que eu vou fazer diferença lá num determinado ponto da minha vida, talvez faça toda a diferença um pouco mais lá na frente. E aí as pessoas talvez digam assim, que sorte que tem. Mas não se sabe o quanto de resignação, sacrifício, disciplina, persistência, paciência, perdão, foi necessário para que circunstâncias fossem acontecendo. E por mais que para os olhos de alguém seja muito triste, de muita dor, tem aquelas pessoas que parece que convivem com aquilo com uma paz e uma serenidade, que é um ensinamento para todos. Mas tem uma compreensão do que aquela situação da vida está trazendo para ele ou para ela. De ensinamento, de viver melhor, de aceitar as coisas como elas são, sem resistência, mas não se aceitar, de se acomodar, mas de aceitar e procurar entender tudo o que tem por trás daquilo ali e que me torna uma pessoa mais esclarecida, amorosa, compreensiva comigo e com os outros. E vive com mais leveza. Os desafios, as provas, elas vão sempre ter na nossa vida. Até porque nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração, onde vem a ter mais equilíbrio da luz, da sombra, do bem, do mal, enfim. Mas se nós estamos aqui, é que nós tivemos essa oportunidade de fazer um planejamento, ou até de fazerem um planejamento para nós acelerarmos esse nosso processo de evolução espiritual. E muitas vezes se pensa que mas é uma visão só individualista, eu estou pensando só em mim. Com certeza, aquilo que nós vamos nos aprimorando, investindo em nós mesmos, atento, seja até mesmo na questão de uma relação familiar, do cuidado que se tem, dos tropeços que se tem e da forma como nós vamos lidando com isso, ele é observado. E não é só observado por quem convive conosco, mas até mesmo pelo plano espiritual. Não no sentido de ficar observando, de julgando. As pessoas observam as nossas reações. As pessoas observam como é que nós lidamos com as situações e reagimos. E sem querer, a gente serve de exemplo. A gente serve de reflexão para as outras pessoas. Então, quantas pessoas tiveram situações muito doloridas? Com certeza aqui, se a gente for para pensar, a história de cada um tem as suas dores, né? Mas aquelas pessoas que reverteram situações que pareciam ser impossíveis de se erguer, e não só se ergueram, como levantaram bandeira ajudando muitos outros. Seja numa questão de migrações que acontecem, seja numa questão familiar, seja na questão de acidentes, na questão de animais, enfim, de perda de entes queridos, aquilo que mostra que uma dor, ela fica, mas ela pode ser superada no momento que o amor supera isso, no sentido de ajudar a ter cuidados a mais, de talvez ser mobilizações que ajudem a cuidar de tantas outras pessoas em situações diversas, que une familiares também. Então, são situações que a gente vivencia na humanidade e que nós temos muita responsabilidade. É muito fácil, às vezes, no sentido que é fatalidade. Aconteceu ao acaso. Nós não sabemos agora as histórias que nos envolvem.
histórias pregressas, histórias atuais, mas o quanto, com essas situações que nos aconteceram, ou que aconteceram com pessoas próximas, o quanto isso podemos transformar. É difícil, é muito difícil, mas se ela acontece, nós temos pensamento, nós temos vontade e nós temos sentimento. E uma coisa fundamental, nós não estamos sós. Nunca nós estamos sós. Por mais que, às vezes, a gente sinta, assim, aquela dor de solidão, abandono, que é um estado, às vezes, depressivo também, a espiritualidade está conosco, por mais que a gente, às vezes, não escute, esteja revoltado. Nós temos pessoas que a espiritualidade coloca ao nosso redor, que talvez a gente também não aceite, a gente não queira, relute. Temos os familiares, enfim. Temos profissionais que podem nos ajudar. Então, nós, de alguma forma, nós não vamos estar sós. E muitas vezes é como se pegássemos pela mão para dar, assim, as primeiras erguidas, os primeiros passos, e outras pessoas vão se juntando para dar esses passos. E quando a gente percebe, olha para um lado, olha para o outro, e realmente nós não estamos sós. Mas a gente, às vezes, fica muito fechado só na nossa dor. Nós vamos nos desconectando, e um grande mal da humanidade é esse. A gente se isola. E a gente não percebe que as outras pessoas que a gente está conectado, ou não, querendo ou não, também têm suas dores, também têm as suas superações. E se a gente se abre, olha, observa, escuta, a gente percebe isso. E percebe que todos nós estamos num grande aprendizado. Com alegrias, com tristezas, mas elas acontecem e nós superamos elas. E talvez mais lá na frente a gente compreenda melhor as circunstâncias que aconteceram, talvez não nessa, talvez numa vida futura, talvez somente no plano espiritual. Então, passamos por um significado de fatalidade, as visões que a humanidade pode ter sobre isso, que tudo é determinado, ou é por acaso, ou se nós influenciamos. O Espiritismo traz que aquilo, sim, tem coisas que a gente não interfere. Não interfere. Agora, muitas coisas nós interferimos. Nós temos possibilidade de interferir. De uma forma construtiva, ou às vezes não. Ação e reação. Se não foi uma forma tão construtiva, eu vou ter que reaprender. E aí não é castigo. Eu vou precisar passar por algumas situações até eu me dar conta. E aí tem aquelas circunstâncias da vida da gente, né? Puxa, mas de novo acontecendo isso comigo. Mas de novo uma pessoa assim. Mas talvez tenham circunstâncias que a gente ainda não aprendeu a forma de reagir, de pensar, de sentir. E aí a gente talvez passe por algumas circunstâncias até a gente se dar conta. Então, a gente tem essa percepção de o que interferimos, o que não interferimos, o que é um planejamento, e aquilo que nós viemos vivenciar aqui, que nós podemos interferir também, que vamos administrar esse nosso planejamento. E tem a fatalidade e o livre-arbítrio. Mas por que eu tenho esse livre-arbítrio? Por que não vem determinado? É mais fácil, né? Só um checklist ali. Mas nós precisamos nos desenvolver. Nós somos responsáveis. Nós temos obras a desenvolver. Nós temos a capacidade de construir a nossa felicidade. De construir o nosso destino. Então, o livre-arbítrio vem para isso. Se nós podemos, de alguma forma, tomar consciência daquilo que é importante eu ter numa existência seguinte,
de eu ter desafios, círculos de alguns desafios na vida seguinte, ou de contribuir para os desafios de algumas pessoas, eu tenho o livre-arbítrio de tomar essas decisões, escolhas de acordo com o meu amadurecimento, de acordo com o meu nível de lucidez, de compreensão das coisas. E nisso eu vou me desenvolvendo e vou influenciando o contexto que eu estou à volta. Porque eu, no momento de conviver, seja no meio ambiente familiar, social, de trabalho, eu estou interagindo e estou agindo, contribuindo naquele ambiente. Seja o ambiente físico ou seja o ambiente, vamos dizer, a psicosfera, aquilo que soma pensamento, vontade e sentimento. Aqui, por exemplo, a psicosfera que caracteriza aqui, provavelmente seja algo que venha buscar, que console, que conforte, que gere um pouco de inquietação do que está sendo ouvido, de questionamento, mas é algo que procura tranquilizar e nos centrar. Uma psicosfera agitada, de incompreensão, de discussão, de competição, ela pode ser mais alimentada ainda, às vezes nem falando, do que a gente está pensando, do que a gente está emanando de energia, daquilo que a gente fica torcendo para o outro. Então, assim, ou de cuidado. Então, a forma como nós nos colocamos nas relações conosco mesmo, com a gente mesmo, ou com as outras pessoas, isso também é uma interferência. Então, durante o sono físico, a gente tem a possibilidade de conectar com a espiritualidade superior, fazer as orações para a gente se preparar para a noite de sono físico, fazer o evangelho no lar, como foi dito aqui, pensar em coisas que nos tranquilizem, que nos confortem, deixar as reflexões de travesseiro, aquilo que eu preciso me preocupar no dia seguinte, mas pensar que a noite do sono físico é a oportunidade que eu tenho de me conectar com a espiritualidade maior para me inspirar, para me recarregar as energias. No momento que eu me acordo até o final do dia, eu estou interagindo e interferindo em tudo, na minha vida e na vida das outras pessoas. E isso não é a fatalidade. Isso é vida moral. Então, nós estamos, num momento agora, conectados com uma palestra, assistindo presencialmente, fazendo atendimento fraterno, buscando passe, outras filosofias, outras religiões também, oportunizando isso de melhoria, mas fora daqui, no dia a dia, no cotidiano de ser cidadão, de ser pai, mãe, companheiro, companheira, de trabalho, enfim. Como é que está colocar em prática isso que a gente almeja, que é o certo? Que a gente cobra, talvez, das outras pessoas. Que a gente julga nas outras pessoas. Então, esse momento de tomada de consciência, de responsabilidade, de acolhimento e compreender as pessoas e aceitar como elas são, sem imposição, ele é um movimento que a espiritualidade faz conosco. Ela dá o tempo necessário que nós precisamos. Nem tarde e nem cedo. É o tempo que nós precisamos para nós nos darmos conta da nossa caminhada, daquilo que nós precisamos fazer de mais adequados para a nossa evolução. E quantas vezes nós precisarmos vir para um processo encarnatório, seja nesse planeta ou em outro, vai ser dada oportunidade. Como foi dada oportunidade para esse momento que nós todos estamos juntos no planeta Terra, vivenciando situações muito críticas, seja ambientais, sociais, econômicas, políticas, mas é um grande chamado para viver de uma forma diferente, viver numa forma mais cooperativa, de mais paciência, de mais tolerância, eu acho que melhor é a paciência, de mais amorosidade, de construir soluções em conjunto, pensando em toda a coletividade. E isso é a visão de um planeta de regeneração. Então, querendo ou não, a gente vai passar por situações que nos levem a isso, para esse aprendizado. E isso não é fatalidade. Isso é um poder de escolha nosso. Mas o nosso tempo ele vai se findando.
Espero que essas reflexões contribuam para a caminhada de todos nós e vou convidá-los para a prece final. Neste instante, então, percebendo ainda mais que a espiritualidade está conosco, está ao nosso lado, sentimos um calor agradável, como se fosse um abraço, uma sensação de ternura, uma sensação de paz, de amor, de compaixão, coragem. Acreditamos em cada um, amamos a cada um, torcemos por cada um, não desistimos jamais. Paciência, resignação, fé, muita fé, que possamos sair daqui, deste momento, melhores do que aqui chegamos, convictos que dias melhores existem, dias melhores virão, e vivemos tempos, sim, que nos desafiam, mas porque somos fortes e temos capacidade. Confiem, amem e tenham fé. Que assim seja. Boa noite.